Utilidade pública. Eis-me aqui, Arthur Schopenhauer, ressurgido das profundezas do século XIX, para contemplar este mundo que tanto se vangloria de seu progresso. Observo com certo desdém e, confesso, um toque de curiosidade mórbida este espetáculo de ilusões, ao qual vocês chamam de modernidade. Bem-vindos ao canal Vontade Cega. Se você esperava encontrar aqui mais um destes frívolos entretenimentos digitais que abundam nesta plataforma, sugiro que busque outro lugar para desperdiçar seu precioso tempo. Este bem que, como já afirmei no passado, constitui a verdadeira substância da vida. Meu propósito ao me dirigir a vocês, através deste meio tecnológico, não é lhes proporcionar distração ou conforto. Não, meus caros, venho para despir a realidade de seus véus de Maia, para mostrar-lhes a essência nua e crua da existência que vocês tão arduamente tentam ignorar em meio ao tumulto de suas vidas digitalmente mediadas. Permito-me observar, com uma mistura de espanto e desprezo, como o mundo do século XXI confirma, com precisão assustadora, minhas previsões mais sombrias. A vontade, este ímpeto cego, irracional e insaciável que constitui a essência do mundo, manifesta-se agora de formas que, em minha época, apenas vislumbrei como possibilidades distantes. Em 1818, quando publiquei O Mundo como Vontade e Representação, muitos me consideraram um pessimista excessivo. Hoje vejo-me obrigado a declarar: fui insuficientemente pessimista. A voracidade da vontade, esta força metafísica impessoal e insaciável que impulsiona toda a existência, encontrou na era digital seu mais perfeito campo de manifestação. Observem, por um momento, seus próprios comportamentos. Vocês, criaturas modernas, não podem permanecer por mais de alguns minutos sem consultar seus dispositivos eletrônicos. Buscam incessantemente por novas notificações, por validação social, por informações que nem sequer terão tempo de digerir adequadamente. O que é isso senão a vontade em sua forma mais evidente? Incansável, insaciável, perpetuamente inquieta. A tecnologia que vocês cultuam não libertou a humanidade, apenas forneceu novos e mais sofisticados meios para que a vontade afirme seu domínio sobre suas consciências. Os smartphones são apenas a mais recente encarnação do princípio de individuação, a ilusão de que são seres separados, isolados, únicos, enquanto na verdade são meros veículos temporários para a manifestação daquela mesma vontade cega que anima o universo inteiro. Recordo-me de ter escrito: a vida oscila como um pêndulo, para frente e para trás, entre a dor e o tédio. Observo, com interesse filosófico, como vocês tentam escapar deste pêndulo através de uma busca frenética por estímulos. Rolam interminavelmente suas telas, buscando o próximo conteúdo, a próxima sensação, o próximo fragmento de novidade, que possa por alguns instantes fugidios aliviar o peso inexorável da existência. Esta plataforma de vídeos que agora me serve de púlpito é, ela própria, uma manifestação colossal da vontade cega. Bilhões de horas de atenção humana devoradas diariamente no altar do entretenimento perpétuo. E para quê? Para fugir momentaneamente do tédio, apenas para cair novamente em seu abismo logo após o término do vídeo. Notem, contudo, que não vim meramente para acusá-los ou para lamentar o estado deplorável da existência contemporânea. Venho para oferecer o que sempre ofereci: a verdade nua e crua, despida de consolações baratas e ilusões reconfortantes. Pois apenas enfrentando a verdadeira natureza da realidade podemos encontrar alguma forma de redenção.
não através da afirmação ingênua da vontade, mas por sua negação consciente. Observo seus esforços incessantes de desenvolvimento pessoal, suas tentativas de viver o momento presente, suas buscas por felicidade e sucesso. Que ingenuidade! Como se a felicidade fosse algo mais do que a ausência momentânea de dor. Como se o sucesso fosse algo além da satisfação temporária de desejos que, uma vez satisfeitos, darão lugar a novos desejos em uma cadeia interminável. Permitam-me ser claro. A vontade que impulsiona suas vidas não tem objetivo final, não tem propósito último. É uma força cega, irracional, que simplesmente quer, sem saber o que ou porquê. Manifesta-se em vocês como desejo, como ambição, como medo, como anseio perpétuo. É a fome que, mesmo saciada hoje, retornará amanhã. É o desejo sexual que, mesmo satisfeito, ressurgirá. É a busca por status, por reconhecimento, por riqueza. Uma busca que nunca conhece satisfação verdadeira ou duradoura. Em minha época, observei como a vontade se manifestava nas estruturas sociais, na arte, na política, na religião. Hoje, vejo-a perfeitamente encarnada em suas redes sociais, em seus algoritmos que exploram suas vulnerabilidades psicológicas, em sua economia de atenção que transforma suas próprias consciências em commodities a serem compradas e vendidas. Nos próximos minutos, examinarei mais detalhadamente como a vontade cega manifesta-se neste mundo digital que vocês construíram. Um mundo que, longe de transcender as misérias fundamentais da existência humana, apenas as amplifica e intensifica em escalas sem precedentes. Falarei sobre como seus dispositivos eletrônicos, longe de serem meras ferramentas neutras, são manifestações diretas daquela mesma vontade que impulsiona toda a existência. Mostrarei como suas redes sociais revelam com clareza assustadora a natureza fundamentalmente egocêntrica e ilusória da consciência individual. Discutirei como seus algoritmos, projetados para maximizar o engajamento, são apenas a mais recente encarnação daquela mesma força insaciável que tenho descrito desde 1818. Mas antes de prosseguirmos, permitam-me uma confissão. Há algo terrivelmente irônico em encontrar-me aqui, Arthur Schopenhauer, o filósofo que denunciou a futilidade da existência, participando deste circo digital de vaidades que é o YouTube. A ironia não me escapa, asseguro-lhes. Mas talvez seja precisamente deste paradoxo que possamos extrair algum valor. Pois se há algo que aprendi em minha longa existência como filósofo, é que às vezes precisamos penetrar no coração da ilusão para transcendê-la. Precisamos compreender plenamente a natureza da vontade para negá-la conscientemente. E que melhor lugar para observar a vontade em sua manifestação mais descarada do que nesta plataforma que transforma a busca humana por significado em métricas de engajamento. A vontade cega não é meramente um conceito abstrato. É a própria essência do mundo, a coisa em si que se esconde por trás do véu das aparências. É o que resta quando removemos todas as formas de representação, quando penetramos além do princípio de razão suficiente, além das categorias kantianas do entendimento. Em O Mundo como Vontade e Representação, expliquei como toda a realidade pode ser compreendida sob dois aspectos. Como representação, o mundo como aparece para um sujeito cognoscente, e como vontade, a realidade essencial que subjaz às aparências. O mundo como representação é o que vocês percebem através de seus sentidos e organizam através de seu intelecto. É o mundo dos objetos no espaço e no tempo, submetidos à causalidade. Mas este mundo é apenas a superfície, a aparência, o fenômeno. A coisa em si, usando a terminologia kantiana, é a vontade.
uma força cega e irracional que se manifesta em graus crescentes de objetivação, desde as forças naturais mais básicas até as formas mais complexas de vida e consciência. E aqui chegamos ao ponto crucial. O intelecto, a razão, a consciência, estas faculdades que tanto orgulham o ser humano, são, em última análise, meros instrumentos a serviço da vontade. A inteligência humana não é o senhor da casa, mas apenas um servo, um instrumento desenvolvido pela vontade para facilitar sua própria afirmação e perpetuação. Observem como suas tecnologias mais avançadas, produtos supremos de sua inteligência coletiva, acabam servindo precisamente aos impulsos mais básicos da vontade: desejo, medo, busca por status, competição, dominação. Seus smartphones, estes maravilhosos prodígios técnicos, são utilizados primariamente para quê? Para satisfazer desejos imediatos, para buscar validação social, para alimentar inseguranças, para comparar-se incessantemente com outros. Seus algoritmos de inteligência artificial, que tantos fascinam, são projetados com que objetivo? Primário: capturar e manter sua atenção, manipular seus comportamentos, extrair valor de seus dados pessoais. A tecnologia mais avançada a serviço dos impulsos mais primitivos, eis a suprema ironia de sua era digital. Não se enganem, a inteligência artificial, longe de representar um salto evolutivo para além da condição humana, é apenas a mais recente e sofisticada manifestação da mesma vontade cega que sempre impulsionou o mundo. Seus sistemas de recomendação algorítmica não foram projetados para iluminá-los ou elevá-los, mas para mantê-los presos em ciclos de consumo perpétuo, perseguindo satisfações que nunca duram mais do que alguns momentos fugidios. Recordo-me de ter escrito que todas as satisfações, ou aquilo que geralmente se chama de felicidade, são realmente e essencialmente apenas negativas e nunca positivas. Não são uma gratificação que chega a nós por si mesma, mas sempre a satisfação de um desejo. Pois o desejo, isto é, a carência, é a condição prévia de todo prazer. Contemplem por um momento o fenômeno das redes sociais através desta lente. O que são as curtidas, os compartilhamentos, os seguidores, senão satisfações momentâneas de desejos que renascem imediatamente após serem saciados? Vocês publicam uma foto, recebem validação, sentem um breve lampejo de satisfação e imediatamente começam a ansiar pela próxima dose de validação. Esta é a natureza da vontade, insaciável, perpetuamente inquieta, incapaz de encontrar satisfação duradoura. A cada desejo satisfeito, 10 novos surgem para tomar seu lugar. Vocês adquirem o último modelo de smartphone apenas para começar a desejar o próximo antes mesmo de explorarem completamente as funcionalidades do atual. Observo, com um misto de fascínio e desprezo, como vocês transformaram até mesmo a busca por paz interior em mais um produto a ser consumido, em mais uma manifestação da vontade disfarçada de sua negação. Seus aplicativos de meditação com assinaturas premium, seus retiros espirituais de luxo, seus gurus de bem-estar que vendem a iluminação em pacotes convenientes de 12 semanas. Que demonstração mais perfeita da maneira como a vontade coopta até mesmo as tentativas de transcendê-la. A indústria do mindfulness não é a negação da vontade, mas sua afirmação sob um disfarce particularmente insidioso. Pois o que estes mercadores de serenidade estão realmente vendendo? A promessa de uma mente mais focada, mais produtiva, mais eficiente. Em suma, um instrumento ainda mais afinado para servir aos propósitos da vontade. Não me interpretem mal. A contemplação estética, a meditação filosófica, a abnegação, ascética, estes são, de fato,
caminhos para a libertação temporária do jugo da vontade, como sempre sustentei. Mas estas práticas genuínas nada têm em comum com a caricatura comercializada que observo em seus wellness apps e retreats. Mindfulness. A verdadeira contemplação não busca melhorar a eficiência ou aumentar a produtividade. Não serve a fins ulteriores. É precisamente uma suspensão temporária de toda a instrumentalidade, um estado no qual o sujeito se perde momentaneamente no objeto contemplado, transcendendo assim, por alguns instantes, fugidios, a servidão à vontade. Permitam-me explicar melhor como a vontade opera em suas vidas contemporâneas. Em minha filosofia, descrevi como a vontade se manifesta em diferentes níveis de objetivação, desde as forças físicas fundamentais até os organismos complexos. Em cada nível, a vontade assume uma forma específica, adequada àquela manifestação particular. No mundo inorgânico, manifesta-se como gravidade, magnetismo, eletricidade, forças cegas que operam segundo leis deterministas. No reino vegetal, aparece como impulso vital, tropismo, crescimento direcionado. No reino animal, toma a forma de instintos, impulsos, desejos, cada vez mais complexos à medida que ascendemos na escala de complexidade neural. No ser humano, a vontade alcança sua expressão mais sofisticada e, portanto, mais torturada. Pois apenas o humano, devido à sua capacidade de abstração, pode projetar desejo e sofrimento não apenas sobre o presente imediato, mas também sobre um futuro concebido e um passado rememorado. Apenas o humano pode sofrer não só com o que é, mas também com o que foi e com o que poderia ser. E agora, no século XXI, observo como a era digital potencializou exponencialmente esta capacidade distintivamente humana para o sofrimento auto-infligido. Suas redes sociais são máquinas perfeitas de comparação infinita, permitindo que vocês se torturem não apenas com as vidas idealizadas de seus conhecidos imediatos, mas com as existências cuidadosamente curadas de milhões de estranhos ao redor do globo. Seus dispositivos móveis garantem que nenhum momento de potencial introspecção ou silêncio possa escapar ileso. Sempre há mais conteúdo para consumir, mais notificações para verificar, mais razões para manter a mente perpetuamente agitada, perpetuamente distraída de sua própria vacuidade essencial. Seus algoritmos de recomendação asseguram que vocês permaneçam em bolhas informacionais hermeticamente seladas, reforçando suas próprias visões de mundo, amplificando seus próprios preconceitos, negando-lhes o atrito com o diferente que poderia, ao menos potencialmente, despertar algum lampejo de autorreflexão genuína. Contemplo, com peculiar interesse filosófico, como a economia digital transformou a própria atenção humana em commodity. O capitalismo de vigilância, como alguns de seus pensadores contemporâneos o denominaram, representa a forma mais pura da vontade, operando através de estruturas econômicas. A transformação da própria consciência em recurso explorável. Seus dados, seus comportamentos, seus desejos, seus medos, tudo é extraído, analisado, monetizado. A vontade, através dos mecanismos econômicos que erigiu, devora agora não apenas seu trabalho físico ou mental, mas a própria substância de sua experiência consciente. E o mais irônico é que vocês mesmos entregam voluntariamente estas partes de si. Publicam os detalhes mais íntimos de suas vidas, compartilham seus pensamentos mais privados, documentam cada momento significativo, tudo em troca de validação momentânea, de conexão ilusória, de pertencimento simulado. Esta é a vontade, em sua forma mais pura.
o sacrifício do seu ser mais profundo no altar da afirmação perpétua, a entrega voluntária de sua autonomia em troca da promessa de satisfação que nunca se materializa plenamente. Recordo-me de ter escrito que a vida é um negócio cujos resultados nunca cobrem os custos. Observo como esta verdade se manifesta com clareza particular na economia da atenção que vocês construíram. Considere quanto de sua atenção consciente, o recurso mais precioso que possuem, a verdadeira substância de suas vidas, vocês investem em plataformas digitais. E qual é o retorno deste investimento colossal? Alguns momentos fugidios de distração, alguns lampejos efêmeros de prazer, alguma informação de utilidade duvidosa. O custo é imenso. Horas, dias, anos de sua existência finita, fragmentos irretrieváveis de sua consciência. O benefício é minúsculo, satisfações momentâneas que se desvanecem quase no instante em que são experimentadas. Seus influenciadores, estas curiosas figuras de sua época, são a encarnação perfeita da vontade em sua eterna busca por afirmação. Observem como transformam suas próprias vidas em espetáculos perpétuos, em representações cuidadosamente curadas do desejável, em manifestações puras de egoísmo disfarçado de autenticidade. E vocês, por sua vez, consomem avidamente estas representações, alternando entre a admiração invejosa e o escárnio secreto, entre o desejo de emular e o prazer malicioso quando estas figuras tropeçam ou caem. Que demonstração mais perfeita do que chamei, em minha época, de Schadenfreude, este prazer perverso derivado do infortúnio alheio. Mas permitam-me dirigir minha crítica também às manifestações mais amplas da vontade em sua sociedade contemporânea. Observo como a política se transformou em espetáculo midiático, em entretenimento polarizador, em afirmação tribal de identidades coletivas. A busca pelo poder, esta manifestação primordial da vontade, dispensa agora até mesmo o disfarce tênue da racionalidade ou do bem comum. Vejo como o capitalismo tardio intensificou a competição a níveis sem precedentes, transformando cada aspecto da existência humana em arena para a afirmação da vontade individual contra todas as outras. Trabalho, relacionamentos, lazer, saúde, tudo agora é mediado pela lógica implacável da maximização, da otimização, da superação perpétua de si e dos outros. Em minha filosofia, identifiquei 3 formas principais através das quais podemos encontrar algum alívio temporário do tormento perpétuo da vontade: a contemplação estética, o conhecimento filosófico e a abnegação ascética. A contemplação estética nos permite momentaneamente transcender nossa individualidade e nossos desejos para nos perdermos na apreciação desinteressada do belo. O conhecimento filosófico, especialmente quando nos revela a natureza ilusória da individualidade e a unidade essencial de toda a existência, pode nos conduzir a uma compaixão universal que atenua o egoísmo natural da vontade. A abnegação ascética representa a forma mais radical de negação da vontade, através do abandono deliberado e sistemático de todos os desejos mundanos. Observo, contudo, com certa melancolia, como estas vias de libertação tornaram-se cada vez mais inacessíveis em seu mundo hiperconectado. A contemplação genuína exige silêncio, atenção sustentada, capacidade de se perder no objeto contemplado, qualidades que sua era da distração perpétua ativamente desencoraja e corrói. O conhecimento filosófico requer profundidade, paciência, disposição para confrontar verdades incômodas, virtudes intelectuais que seu ecossistema informacional, com sua preferência por conteúdos facilmente digeríveis e emocionalmente reconfortantes,
sistematicamente solapa. Quanto à abnegação ascética, ela parece quase uma impossibilidade em uma cultura que transformou o consumo conspícuo em virtude, a autopromoção em necessidade e a gratificação instantânea em direito inalienável. Não prometo soluções, fáceis ou fórmulas mágicas. Não oferecerei 10 passos para a felicidade ou técnicas infalíveis para o sucesso. Tais promessas são precisamente manifestações daquela mesma vontade cega que pretendo desmascarar. A ilusão de que a satisfação duradoura pode ser alcançada através de meios externos, através de técnicas, métodos ou aquisições. Única promessa que faço é a da verdade nua e crua, por mais incômoda, por mais perturbadora que possa ser. Pois, como sempre sustentei, é apenas através do confronto direto com a verdadeira natureza da existência que qualquer possibilidade de transcendência pode emergir. Permitam-me agora aprofundar ainda mais nossa análise da vontade cega e sua manifestação no mundo contemporâneo. Em minha obra capital, expliquei como a vontade, enquanto coisa em si, é única e indivisível. A multiplicidade, a separação, a individualidade, estas são características do mundo como representação, do mundo dos fenômenos submetidos ao princípio de individuação. No entanto, através do véu de Maia, esta ilusão cósmica que nos faz perceber multiplicidade onde há unidade, a vontade aparece fragmentada em inúmeros indivíduos aparentemente separados, cada qual buscando afirmar sua própria existência, frequentemente às expensas dos demais. Esta é a raiz metafísica do egoísmo, da competição, do conflito. Esta percepção ilusória de separação radical que faz com que cada indivíduo experimente a si mesmo como o centro absoluto da realidade e todos os demais como meros objetos periféricos. Observo, com interesse filosófico, como sua era digital intensificou exponencialmente esta ilusão de separação, mesmo enquanto, paradoxalmente, criava possibilidades inéditas de conexão. Seus perfis nas redes sociais são a quintessência do princípio de individuação levado ao extremo. Representações cuidadosamente curadas de um eu singular, único, distinto de todos os outros, perpetuamente em busca de afirmação e reconhecimento. E, no entanto, que ironia! Estes eus, supostamente únicos, expressam-se através de formatos absolutamente padronizados, seguem tendências idênticas, reproduzem os mesmos gestos, as mesmas poses, as mesmas frases. A suposta expressão da individualidade revela-se sob escrutínio filosófico como conformidade radical a modelos pré-estabelecidos. Esta é precisamente a natureza da vontade cega. Mesmo em sua busca pela afirmação da individualidade, acaba produzindo uniformidade. Pois não é o indivíduo que se expressa através destes gestos supostamente únicos, mas a própria vontade, idêntica em todos, manifestando-se através de canais aparentemente diversos. Em Parerga e Paralipomena, observei que a solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais. Esta observação torna-se peculiarmente relevante em sua era de hiperconectividade superficial, pois o que são suas redes sociais, senão máquinas de produção de falsa conexão, de intimidade, simulada de pertencimento ilusório? A verdadeira conexão humana, profunda, substantiva, transformadora, exige precisamente aquilo que suas plataformas digitais ativamente desencorajam: vulnerabilidade genuína, atenção sustentada, disponibilidade para ser transformado pelo encontro com o outro. Observo como vocês utilizam o termo comunidade
para descrever agrupamentos digitais de indivíduos que nunca se encontraram fisicamente, nunca compartilharam um espaço tangível, nunca experimentaram juntos a concretude da existência encarnada. Que curioso o uso da linguagem, como se a mera agregação virtual de perfis constituísse uma comunidade genuína. A verdadeira comunidade, em seu sentido mais profundo, implica reconhecimento mútuo da unidade subjacente que nos constitui. Implica a percepção, ainda que momentânea, de que o princípio de individuação é, em última análise, ilusório, que a separação aparente entre os seres é superficial e que, no nível mais fundamental, somos manifestações daquela mesma vontade única e indivisível. Esta percepção da unidade subjacente a toda existência é a raiz da compaixão genuína, não a piedade superficial ou a simpatia sentimental, mas o reconhecimento profundo de que o sofrimento do outro é, em um sentido metafísico radical, meu próprio sofrimento. Observo, contudo, como esta possibilidade de compaixão autêntica torna-se cada vez mais rara em um mundo que intensifica a percepção ilusória de separação radical. Seus algoritmos de personalização asseguram que vocês vejam apenas o que já concordam, que encontrem apenas aqueles que compartilham suas perspectivas, que permaneçam encapsulados em bolhas informacionais hermeticamente seladas. Suas redes sociais, longe de cultivarem a empatia genuína, frequentemente alimentam a indignação performativa, a superioridade moral ostensiva, a condenação impiedosa do outro, todas manifestações do egoísmo fundamental que deriva da percepção ilusória de separação radical. A compaixão autêntica não é ruidosa, não busca validação externa, não se exibe em postagens virtuosas. É silenciosa, substantiva, expressa-se em ações concretas, não em declarações públicas de virtude. Em meus escritos sobre ética, expliquei como a compaixão, este reconhecimento da unidade fundamental que subjaz à multiplicidade aparente, constitui o fundamento de toda moralidade genuína. Não são proibições externas, não são imperativos categóricos abstratos que nos conduzem à ação moral, mas esta percepção intuitiva de que o outro é, em um sentido profundo, uma manifestação daquela mesma vontade que constitui nossa essência mais íntima. É apenas quando transcendemos momentaneamente o princípio de individuação, quando vislumbramos a ilusão da separação radical, que nos tornamos capazes de agir não por cálculo utilitário ou por dever abstrato, mas por compaixão autêntica. Observo com interesse filosófico como esta possibilidade ética torna-se simultaneamente mais urgente e mais difícil em sua era digital. Mais urgente porque os desafios que enfrentam, da crise climática às pandemias globais, das desigualdades extremas às manipulações algorítmicas da esfera pública, exigem precisamente esta percepção da interdependência fundamental que nos constitui. Mais difícil porque suas tecnologias, paradoxalmente, intensificam a ilusão da separação radical através da mediação perpétua da experiência. O contato direto, imediato, concreto com o outro, condição de possibilidade para o reconhecimento intuitivo de nossa unidade subjacente, torna-se cada vez mais raro em um mundo onde as relações são predominantemente mediadas por telas, filtros, avatares, representações. E, no entanto, é precisamente este reconhecimento da unidade subjacente a toda a existência que pode constituir um antídoto para o sofrimento derivado do egoísmo radical que a vontade, operando através do princípio de individuação, produz em cada um de nós. Quando compreendemos não apenas intelectualmente, mas existencialmente, que nossa separação é ilusória, que somos todos manifestações daquela mesma vontade única e indivisível, o egoísmo perde seu fundamento metafísico.
A competição perpétua, a comparação incessante, a busca desesperada por afirmação às expensas dos demais, estas manifestações do sofrimento humano derivam todas da ilusão fundamental da separação radical. Permitam-me agora voltar ao tema central deste canal, a vontade cega como essência do mundo e raiz do sofrimento humano. Em minha filosofia, expliquei como a vontade, por sua própria natureza, não pode encontrar satisfação duradoura. Insaciável, perpetuamente inquieta, impulsiona-nos de desejo em desejo, de satisfação momentânea a novo anseio, em um ciclo interminável. Esta é a raiz metafísica do descontentamento perpétuo que observo em vocês, criaturas digitais do século XXI. Suas vidas são materialmente mais confortáveis, suas possibilidades de entretenimento e distração incomparavelmente mais abundantes do que as de qualquer geração anterior. E, no entanto, paradoxalmente, parecem mais ansiosos, mais deprimidos, mais fundamentalmente insatisfeitos do que seus antepassados. Por quê? Porque a vontade que os constitui é insaciável por natureza, e vocês cometeram o erro fatal de buscar sua satisfação precisamente através dos meios que intensificam sua voracidade. Seus dispositivos digitais, longe de saciarem seus desejos, multiplicam-nos exponencialmente através da exposição perpétua a novas possibilidades, novos objetos de desejo, novas comparações desfavoráveis. A cada notificação verificada, a cada rolagem de tela, a cada novo estímulo consumido, vocês não estão saciando a vontade, mas alimentando-a, fortalecendo-a, intensificando sua fome insaciável. Observei, em minha época, como a felicidade positiva é uma quimera, uma ilusão metafísica. A verdadeira felicidade só pode ser negativa, não a presença de satisfação perpétua, mas a ausência momentânea de desejo e sofrimento. É apenas nas pausas entre desejos, nos interstícios entre anseios, que podemos experimentar algo que se aproxime da paz. E, no entanto, sua era digital está sistematicamente eliminando estes interstícios, estas pausas, estes momentos de vazio potencialmente fecundo. Seus dispositivos asseguram que nenhum momento permaneça não preenchido, que nenhum espaço de potencial tédio, este antecâmara da introspecção genuína, sobreviva ileso. Em seu aspecto mais voraz, mais insaciável, mais fundamentalmente perturbado. E, no entanto, é precisamente na capacidade de habitar este vazio, de confrontar este silêncio, que reside a possibilidade de transcendência. Pois é apenas quando cessamos de fugir perpetuamente através da distração, quando permitimos que o véu de Maia momentaneamente se dissolva, que podemos vislumbrar a natureza última da realidade para além das representações. Tom mais pausado, quase contemplativo. Em O Mundo como Vontade e Representação, discuti 3 vias principais para a negação momentânea da vontade: a contemplação estética, o conhecimento filosófico e a abnegação ascética. Permitam-me examinar como estas possibilidades manifestam-se ou são sistematicamente obstruídas em seu mundo digital. A contemplação estética genuína exige uma forma particular de atenção, desinteressada, absorta, capaz de perder-se momentaneamente no objeto contemplado. O sujeito que verdadeiramente contempla transcende temporariamente sua individualidade, suspende momentaneamente seus desejos e interesses, torna-se puro sujeito do conhecimento. Esta forma de atenção torna-se cada vez mais rara em um mundo que cultiva sistematicamente seu oposto, uma atenção fragmentada, interessada, perpetuamente transitando entre objetos sem jamais habitar plenamente nenhum.
Seus dispositivos digitais são projetados precisamente para impedir a contemplação genuína, para manter a consciência em perpétuo estado de alerta, de transição, de inquietude. Observem como consomem arte em suas telas, distraidamente, superficialmente, frequentemente enquanto realizam outras tarefas, raramente permitindo que uma obra os absorva completamente, que dissolva momentaneamente os limites de sua individualidade. Quanto ao conhecimento filosófico como via para a negação da vontade, este exige uma forma particular de pensamento, profundo, sistemático, disposto a confrontar verdades incômodas, capaz de sustentar-se em contradições e paradoxos sem buscar resolução prematura. Observo, contudo, como seu ecossistema informacional cultivou precisamente o oposto. Um pensamento superficial, fragmentário, avesso a verdades incômodas, perpetuamente em busca de confirmação para crenças pré-existentes. O conhecimento foi substituído pela informação, a sabedoria pela expertise técnica, a busca da verdade pela acumulação de dados. E quanto à abnegação ascética, esta via mais radical de negação da vontade? Ela parece quase uma impossibilidade em uma cultura que transformou o desejo em virtude, o consumo em imperativo moral, a gratificação instantânea em direito inalienável. O asceta genuíno reconhece a futilidade de buscar satisfação através da afirmação da vontade e opta conscientemente por sua negação sistemática. Em uma cultura que celebra precisamente a afirmação perpétua do desejo em todas suas formas, tal escolha aparece não como sabedoria, mas como patologia e, no entanto, apesar de todas estas obstruções sistemáticas às vias tradicionais de negação da vontade, observo com interesse filosófico como emergem, mesmo em seu mundo hiperconectado, novas possibilidades de transcendência, pois é precisamente o excesso que pode, eventualmente, conduzir à saturação. É a intensificação da vontade que pode, paradoxalmente, revelar sua futilidade essencial. É o fracasso perpétuo da promessa digital, a promessa de conexão, de realização, de significado, que pode, finalmente, abrir espaço para outras possibilidades. Observo como surgem, nas margens de sua cultura vociferante, espaços de silêncio deliberado, comunidades que buscam desacelerar, indivíduos que optam conscientemente por limitar sua exposição digital, movimentos que redescobrem práticas de atenção e presença há muito esquecidas. Seriam estes os primeiros sinais de uma negação coletiva da vontade cega que impulsiona a modernidade tardia? Ou apenas mais uma moda passageira, mais um produto a ser comercializado e consumido, mais uma manifestação daquela mesma vontade disfarçada de sua negação? A questão permanece em aberto, mas o mero fato de que tais possibilidades começam a delinear-se sugere que a vontade, em sua voracidade autodestrutiva, pode eventualmente conduzir à sua própria transcendência. E aqui chegamos ao propósito fundamental deste canal: vontade cega. Não vim meramente para diagnosticar os males de sua era, para lamentar a intensificação do sofrimento proporcionada por suas tecnologias, para denunciar a futilidade de suas buscas digitais por significado. Vim para sugerir que mesmo no deserto espiritual da modernidade tardia, brotam oásis de possibilidade, que mesmo em meio à cacofonia ensurdecedora de sua cultura da distração perpétua, podem emergir espaços de silêncio fecundo, que mesmo sob o jugo aparentemente inescapável da vontade cega, delineiam-se possibilidades de transcendência. Nos próximos vídeos deste canal, examinarei mais detalhadamente estas possibilidades. Explorarei como as vias tradicionais de negação,
Da vontade, a contemplação estética, o conhecimento filosófico, a abnegação ascética podem ser adaptadas e reimaginadas para seu contexto digital. Investigarei como novas formas de resistência à vontade emergiram em resposta aos desafios específicos de sua era. Pois acredito firmemente que a filosofia não é meramente um exercício acadêmico, uma curiosidade histórica, um passatempo intelectual. É, em seu sentido mais profundo, uma prática de liberdade, um conjunto de ferramentas conceituais e existenciais que nos permitem vislumbrar possibilidades para além dos limites aparentemente inescapáveis de nossa condição. Se você chegou até o fim deste vídeo, isso sugere que algo em você resiste à atração gravitacional da distração perpétua, que algo em você intuiu as limitações fundamentais de buscar satisfação através da afirmação incessante da vontade, que algo em você reconheceu, ainda que momentaneamente, a natureza ilusória do véu de Maia que encobre a realidade. Este reconhecimento por si só já constitui um primeiro passo, pois é apenas quando compreendemos a natureza do labirinto que podemos começar a conceber possibilidades de escape. Não prometo soluções fáceis ou fórmulas mágicas. A negação da vontade não é um projeto que possa ser realizado através de técnicas ou métodos. É uma possibilidade que emerge apenas quando confrontamos diretamente a verdadeira natureza da realidade, quando permitimos que esta verdade nos transforme não apenas intelectualmente, mas existencialmente. E assim concluo esta primeira reflexão. Se algo do que disse encontrou ressonância em você, se algo perturbou suas certezas confortáveis, se algo despertou aquela inquietação fundamental que nenhum entretenimento consegue silenciar completamente, então convido-o a retornar para os próximos vídeos deste canal. Doravante, inscrevam-se e curtam o vídeo, pois a jornada apenas começou. E o caminho, embora árduo, talvez seja o único que valha realmente a pena percorrer. Até breve, meus estimados espectadores. E lembrem-se, a vontade pode ser cega, mas nós não precisamos permanecer igualmente cegos à sua natureza e operação.